Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Joelho no Ar, o seu canal aqui de comunicação de doenças cartilaginosas e de problemas no joelho, medicina do esporte, medicina regenerativa. Hoje eu vou receber um convidado aqui que é um grande colega meu, que fez pós-graduação comigo, que é médico nutrólogo, médico ortopedista, extremamente ligado à ciência. Felipe Savioli, seja muito bem-vindo aqui ao Joelho no Ar. Queria que você se apresentasse primeiro, antes de a gente começar o bate-papo. Fica à vontade. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, é sempre um prazer enorme estar com você discutindo medicina, no geral, seja lá a área que for. Bom, como você já me apresentou, eu sou ortopedista, sou especialista em cirurgia do joelho, sou médico de esporte, sou nutrólogo e tenho mestrado na área de medicina esportiva, principalmente na área de nutrição e na parte também aí de teste cardiopulmonar, a gente avaliou. E dentro do meu consultório eu atendo principalmente atletas de endurance, são atletas que fazem atividade física de longa duração, que é uma grande paixão que eu tenho, e também pessoas que estão acima do peso, com obesidade, tá? Os dois grupos que praticamente eu atendo. Então a gente veio aqui para conversar um pouquinho do que a gente pode fazer, o que a gente pode dar de dicas para o pessoal para melhorar essa parte de composição corporal, de peso e principalmente para poupar as articulações como consequência. Maravilha. Felipe, então um dos motes importantes aqui, tanto do podcast quanto da minha carreira, é a gente falar de degeneração cartilaginosa, degradação cartilaginosa, e a gente tem a doença mais importante hoje no mundo, né, segundo a Organização Mundial da Saúde articular, que é a artrose, né? Então a gente tem uns dados aqui interessantes que pessoas com 60 anos de idade, 44 a 70% delas já têm algum sinal de artrose. E quando a faixa etária é de 70 anos, 85% já tem algum sinal de artrose, alguma coisa na radiografia. Existe uma tendência da Organização Mundial da Saúde classificar a artrose, a degeneração articular, como fazendo parte da doença metabólica, né? Da síndrome metabólica, aumento da pressão arterial, obesidade centrípeta, né? A pessoa barriguda, aumento do colesterol e a degeneração cartilaginosa, né? A aceleração da degeneração cartilaginosa. Tem um dado importante aqui do Ministério da Saúde, que 30 milhões de pessoas se tratam de artrose no Brasil. A gente tem alguns problemas, né, populacionais, de nem todo mundo tem acesso à saúde. Eu fiz uma pesquisa no meu canal do YouTube, publiquei semana passada, qual que era a maior dificuldade da pessoa de tratar a artrose, quem tem artrose. 70% responderam. O grande problema é a falta de acesso à informação. Então, as pessoas não sabem o que é viável para tratar a artrose. Se é fisioterapia, remédio para dor, fortalecimento, remédio. Então, as pessoas ficam um pouco perdidas com relação a isso daí. Então, o intuito do podcast é a gente discutir de uma maneira formal e informal também, mais informal, né? Os bastidores nossos médicos, tomando cuidado com a linguagem menos mediquês, mais linguagem para o público mais leigo, sobre a artrose. Então, eu te chamei pelo fato de você trabalhar com nutrologia. Você é ortopedista e trabalha com nutrologia. E tem entrado muito agora no tratamento da artrose o lance da dieta, da tal da dieta anti-inflamatória, que antigamente, pelo menos na minha concepção de cirurgião de joelho, pessoa pesada, gorda, pessoa acima do peso, era mais peso na articulação e degeneração. Então, hoje em dia, parece que tem alguma coisa a mais, né? O efeito inflamatório dos alimentos. E na parte da nutrologia, que você estuda e você publica e você dá aula sobre nutrologia, muita coisa tem mudado, né? Não só a nutrologia em geral, mas a nutrologia focada nas articulações também. Então, a primeira pergunta aqui, fica à vontade para você dissertar o tempo que você quiser, é como os alimentos afetam as articulações? Bom, vamos começar desde o começo da composição corporal das pessoas, tá? Então, assim, as pessoas têm massa muscular e as pessoas têm gordura. A massa muscular, os músculos, é a maior glândula que a gente tem no nosso corpo. Só que essa glândula, ela só funciona se tiver atividade física. Então, por exemplo, a gente tem hipófise lá no cérebro produzindo hormônio o tempo todo. Baixa os níveis dos hormônios que ela está relacionada com a produção, ela volta a produzir. Você tem a suprarrenal, você tem ovário, tireoide, etc, etc. E eles vão produzindo hormônios de forma contínua, mantendo o nível. A gente dosa no sangue e tem lá o nível que a gente gostaria de avaliar entre os parâmetros. O músculo ele produz um monte de hormônio.
um monte de hormônio, tanto de ação local, como em outros órgãos, e inúmeros órgãos. Ele tem hormônio que age no osso, ele tem hormônio que age na cartilagem, ele tem hormônio que age no cérebro. Tá? A gente sabe que pessoas que têm alguma doença neurodegenerativa que fazem atividade física produzem um hormônio aí chamado BDNF que ajuda muito. Tá? Células de defesa, células brancas, etc, etc. Só que para essa glândula lá funcionar, você tem que fazer atividade física. Então a gente tem, entre aspas, os músculos produzindo os hormônios do bem, os hormônios do bem. Tá? As interleucinas que são anti-inflamatórias. E a gente tem um tecido adiposo. Tecido adiposo é tecido gorduroso, a gordura que a gente tem. A gente tem gordura embaixo da pele e a gente tem aquela gordura entre os órgãos. Tá? Chama visceral, né? A visceral. Sim. A gordura que a gente tem embaixo da pele e a visceral, elas produzem mais hormônios, entre aspas, do mal, as adipocinas, né? A gente tem alguns hormônios do bem também no tecido subcutâneo, que é o tecido gorduroso, como a adiponectina, que está relacionado com resistência insulínica, que é o começo do quadro de diabetes, etc, etc, mas a gente não vai tocar nesse assunto. Então eu tenho um músculo que produz hormônios do bem, mas que para ele funcionar, para ele estar produzindo, ele tem que ter atividade física, e eu tenho uma gordura que ela não precisa funcionar. A gente em repouso, aqui o nosso tecido adiposo está produzindo esses hormônios do mal. Né? E aí o que acontece? A gordura que tem entre os órgãos, que é a visceral, ela tem duas características em comparação à gordura embaixo da pele. Ela produz mais hormônios inflamatórios e menos um hormônio que ele dá saciedade para a gente, porque a gente é conhecido como leptina. A gente tem um hormônio também que vai lá no cérebro, que fala, olha, tem bastante gordura aqui, não é para você sentir fome. Tá? Só que a gente sabe que essa gordura visceral ela produz menor quantidade de leptina. Então a gente tem uma gordura pior ainda nesse sentido. E aí vem essa situação, eu tenho que ter um equilíbrio. As pessoas hoje, na maior parte, estão sedentárias. Então, eu já tenho um problema onde os meus hormônios do bem, os meus hormônios do músculo, não são produzidos de forma adequada. A gente se formou mais ou menos na mesma época. E a gente pegou justamente essa transição no Brasil, onde, quando a gente estava no internato, no 5º, 6º ano, a gente tinha um problema maior dos pacientes de desnutrição. A gente pegava pacientes, às vezes, caquéticos, porque eles não tinham alimento. Hoje, o fator obesidade é muito mais importante do que a desnutrição. A obesidade não deixa de ser uma desnutrição. Tá? Mas eu estou falando de uma desnutrição por falta de alimento, por falta de micro e macronutrientes, são vitaminas, minerais, carboidrato, proteína e gordura. Então a gente encontra hoje um perfil da população que tem uma glândula grande, que é o músculo, que não produz os hormônios direitos, porque estão na maior parte sedentários, e que tem um tecido adiposo maior do que o normal, produzindo hormônios anti-inflamatórios. Isso vai me criar um ambiente inflamatório no corpo. Tá? A gente fala que a obesidade ela cria uma inflamação de baixo grau. A gente dosa alguns marcadores no sangue para ver se tem inflamado, a gente pega e realmente tem. Não. É uma inflamação, desculpa te cortar, uma inflamação diferente dessa inflamação de você torcer o joelho, bater, etc. Sim. É uma inflamação, a gente pode dizer, de baixo grau. De baixo grau e sistêmica. Sistêmico o corpo inteiro, né? Exatamente. A gente quando machuca alguma região do corpo, tem aquela inflamação localizada, mas nessa situação do paciente que está acima do peso, né, um paciente que tem um aumento de gordura, ele tem um desbalanço, ele tem um ambiente mais inflamatório. A partir do momento que ele tem esse ambiente mais inflamatório, ele vai ter uma série de situações que vão ser desencadeadas, que vão colocar em risco a saúde dele. Então a gente sabe que a hipertensão está relacionada com isso. A gente sabe que a resistência insulínica, que é o primeiro grau de diabetes, está relacionado com isso. Processos dislipidêmicos também, que tem a ver com o aumento de colesterol, triglicérides, eles têm uma relação com isso também. E estão saindo muitos estudos, tá? Isso começou nas doenças autoimunes, mas agora a gente está vendo já na parte de artrose que pacientes que têm um aumento da inflamação no corpo, talvez essa inflamação também atinja as cartilagens. Então você está acima do peso, você tem dois problemas na saúde da cartilagem. A gente teria o primeiro problema, que é o que você falou, que realmente que a gente tem um excesso de peso que faz uma sobrecarga e toda vez aquela articulação está agindo, está funcionando
com uma exigência maior, e a gente tem também uma inflamação sistêmica que, mesmo que seja de baixo grau, que ela faz com que exista degradação de proteínas, de massa muscular, e a cartilagem, os condrócitos não estariam longe disso, não estariam fora dessa situação. Então, essa inflamação de baixo grau, ela também pode acometer as cartilagens. E a gente tem 2 mecanismos diferentes. Quanto à alimentação que você me perguntou. Então, primeiro a gente tem a inflamação do paciente pela constituição corporal dele. Depois a gente vai ter, que pode ser a causa dessa inflamação, uma dieta inadequada. Tá? Quanto a alimentos inflamatórios ou não inflamatórios, na verdade isso começou com um artigo publicado por uma equipe de oncologia da Universidade da Carolina do Sul, onde começou a avaliar o consumo de vários alimentos e viu qual que aumentava os marcadores de grau de inflamação. Eles chegaram a uma conclusão que o ferro, que embora seja essencial para a nossa saúde, a gente precisa de ferro, porque ele faz parte da hemoglobina. A hemoglobina transporta o oxigênio dos nossos glóbulos vermelhos. A gente sabe que, numa quantidade um pouco maior, ele vai fazer uma inflamação. Por quê? Porque ele é um metal que ele vai fazer reações que a gente chama de oxidação e redução. Oxidação e redução são reações semelhantes ao que os radicais livres fazem. Tá? Então, eles, para se estabilizarem, às vezes eles têm um elétron desemparelhado, para eles estabilizarem, eles roubam um elétron de outro lugar, e quando eles roubam de outro lugar, eles podem roubar de uma proteína, eles podem roubar de uma camada de célula, e aí você acaba prejudicando o funcionamento daquela substância que teve o elétron roubado. Então, a carne vermelha, que é o principal representante dessa situação, ele teria que ser consumido com moderação. Eu sou contra a gente ir para uma coisa muito radical, sabe? Então não é para comer carne vermelha? Eu falo, não é isso. É óbvio que você é um paciente, uma mulher ígida que faz atividade física, ígida sem nenhum tipo de problema de saúde, e ela tem um fluxo menstrual muito grande, e ela pode estar tendo anemia por causa desse fluxo menstrual que ela tem, e ela não quer fazer um controle, um anticoncepcional, alguma coisa, seja ou um DIU, alguma coisa para controlar essa situação, eu tenho que dar uma oferta maior de ferro para ela, eu posso ofertar na carne vermelha nisso. É só que a gente precisa ter o bom senso e individualizar isso. Não é normal um cara comer 1 quilo, 1,5 quilo de carne por dia, que eu já peguei isso no consultório. Então, e se a pessoa tem que ser indicada, tem que ser orientada a fazer uma alimentação adequada? Então não é assim, então carne vermelha é inflamatória, vamos todo mundo cortar a carne vermelha. Não, vamos analisar caso a caso e vamos ver, botar numa balança se esse consumo de carne vermelha para você está sendo mais benéfico ou se a gente pode diminuir esse consumo 2, 3 vezes por semana, substituindo por outros tipos de carne que teriam um poder inflamatório menor. Tá? O segundo é a gordura saturada. Tá? Então, gordura saturada, que tem também na carne, que tem um pouco no leite, no queijo, tá? A gente teria que tomar um pouco de cuidado. Existe uma gordura pior que a saturada, que é a gordura trans, que é uma gordura que não existe na natureza, que o homem criou para aumentar o prazo de validade dos alimentos, para aumentar a palatabilidade, o gosto, tá? E por a gente não ter essa substância na natureza, a gente não tem enzimas para digerir ela. Então, a partir do momento que ela cai na circulação, ela acaba fazendo um processo inflamatório, mas fica perpetuando o processo inflamatório por não ter enzimas para digerir ela. Muito tempo, né? Tá? E aí vem uma coisa até interessante, né? As pessoas perguntam assim, uma hora falam que você comer cheeseburger é bom, outra hora fala que é ruim. É bom ou ruim? Então, vamos lá. O que eu costumo falar para meus pacientes no consultório é o seguinte: o problema quando a gente fala de cheeseburger, a gente está se referindo a fast food. E quando a gente fala de fast food, a gente está falando da qualidade dos alimentos, tá? Uma coisa é você fazer na sua casa, você pegar um pão integral com filé de peixe grelhado, colocar lá um queijo cottage, uma salada e comer aquilo. Aquilo é extremamente saudável. Sim. Só que os produtos de fast food, as carnes, os molhos, etc., eles têm muita gordura trans. Essa é a diferença que a gente fala, que às vezes a pessoa fala, uma hora fala que é bom, outra hora fala que é ruim, uma hora fala que é bom. Na verdade, o problema é a qualidade do alimento. Né? E aí a gente entra nessa parte de gordura trans. E o terceiro alimento que eles consideram inflamatório é justamente
a sacarose, o açúcar refinado. E aí vem uma outra confusão que algumas pessoas fazem. Porque quando a gente fala da sacarose, do açúcar, a gente está falando principalmente da frutose. Então vamos botar os pingos dos is de novo. Tal. Então, a gente já escutou isso, não posso comer muita fruta porque tem frutose e essa frutose vai me atacar o fígado. Então vamos lá. Quando a gente está falando de frutose, a gente não está falando do açúcar das frutas. Porque eles têm frutose, obviamente, mas a quantidade deles é muito pequena. Quando a gente fala em frutose, a gente fala de açúcar refinado. E açúcar refinado é a sacarose, que é uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. E quando eu falo de açúcar refinado, eu falo de produto industrializado. Então, isso é importante para o pessoal saber que quando a gente está falando de excesso de consumo de frutose, a gente não está falando de uma pessoa que come salada de fruta 3 vezes por dia. Dependendo da situação, pode ser até saudável isso, tá? A gente avaliar calorias, necessidades que ele precisa e tudo mais. A gente está falando de um excesso de açúcar. O açúcar é a sacarose, que é composto de uma molécula de glicose e de frutose. E esse excesso de frutose, que vem de açúcar refinado, ele faz uma sobrecarga hepática para a conversão dele em glicose e ele acaba sendo um pouco mais inflamatório, tá? Então são os 3 alimentos que a gente tem que tomar cuidado. Ferro, gordura saturada e frutose, que a gente pensa em açúcar refinado, que a gente pensa em produtos industrializados, que é o que tem grande quantidade de açúcar. Felipe, agora uma coisa que vai deixar muita gente chateada, a gente vai falar sobre o álcool. Como é que o álcool é considerado inflamatório? Existe dose segura? O que é uma dose mínima suportável pela Organização Mundial da Saúde? Como é que ela afeta o nosso metabolismo? O que você me diz aí? O álcool é extremamente catabólico. Ele é mais catabólico do que propriamente inflamatório. Catabólico, só para a gente orientar o público, né, que a gente está falando público leigo, é quando ele destrói nosso tecido, quando faz perder massa muscular, perder tecido, né? Exatamente. Construção é anabolismo e catabolismo é perda de tecido, né? Exatamente. E aí a gente tem a situação que eu até passei essa semana no consultório. Semana passada no consultório. Veio um paciente acompanhando a primeira vez lá, fui fazer a bioimpedância dele, um peso normal, com aumento da massa gordurosa e diminuição da massa muscular. Tem uma desproporção. E fazendo academia 3, 4 vezes por semana. Isso é mais comum essa situação de encontrar em mulheres. Tá? Pela dificuldade que a mulher tem de ganhar massa muscular, que é diferente por questões hormonais, etc. Tá? Quando eu pego um paciente, entre aspas, a gente fala muito da falsa magra, a gente não fala do falso magro, né? Quando eu atendo um paciente, o falso magro, que tem um peso normal, com massa muscular diminuída e gordura aumentada, eu olhei para ele e eu falo, fala a verdade, você está extrapolando na bebida, não tá? Ele, pô, doutor, como é que você sabe? Esse aparelho conta isso também? Eu falo assim, não. Claro, obviamente que existem outras situações que a gente pode estar avaliando, outras causas, que pode gerar esse ganho de gordura e diminuição de massa muscular, às vezes até doenças mesmo, né? Mas aquela pessoa que treina 3, 4 vezes por semana com personal, não come muito, mas tem uma dieta ok, e tem esse padrão, entre aspas, falso magro, principalmente que eu acabo vendo isso de uma prevalência maior, isso, do alcoolismo do homem do que da mulher, eu mato isso na hora. Eu falo assim, você bebe bastante final de semana? Eu falo assim, bebo, eu chego a consumir, começo no sábado, não paro, à tarde, vou até à noite, não sei o que. Eu falo assim, olha, na boa, isso não é uma regra, isso é só uma experiência que eu tenho atendendo nutrologia, mas quando a gente encontra um caso desse, antes de tentar fazer alguma coisa em termos de dieta, de suplementação, de adequar o teu sono e a tua atividade física, eu vou chegar e falar para você, para de beber, diminui a quantidade de álcool que você está ingerindo. Mais uma vez, nada de radicalismo. Só diminui a quantidade de álcool que você vai ingerir para poder ter esse balanço, de que você consiga ter uma massa muscular adequada. E aí ele não tinha me falado isso aí na anamnese, que é a nossa história, que a gente pega do paciente, né? História clínica. E depois, quando eu vi a bioimpedância, ele acabou referindo, né? Falou assim, não, aconteceu isso mesmo e tal. O álcool é extremamente catabólico. E se ele faz isso na massa muscular, a gente está começando com os estudos agora, mas eu acredito que deva fazer na articulação também. Até porque a gente tem algumas doenças, por exemplo, uma osteonecrose de cabeça femoral, quando falta circulação,
uma das causas que a gente tem Alcoolismo. super importante é etilismo, Sim. o alcoolismo, entendeu? Então, assim, será que também não só na parte óssea, entre aspas, mas na parte cartilaginosa também não tem isso? A gente não vê, normalmente o paciente etilista mesmo, o etilista grave, ele é um paciente mais magro, né? Sim. Muitas vezes ele é um paciente caquético consumido por duas situações. A primeira é porque ele troca a ingestão de alimentos, entre aspas, pelo álcool, então ele não ingere... É uma dieta pobre em termos de vitaminas e minerais, mas muitas vezes com uma ingestão calórica ok, porque o álcool é bem calórico. Uhum. Mas muitas vezes a gente acaba vendo alguns problemas articulares neles, mesmo tendo um baixo peso. Uhum. Então, se ataca essa parte, a gente está esperando mais artigos para sair, mas provavelmente ataca a parte de cartilagem também. E falando do álcool, né, especificamente do álcool, existiria, se você pudesse falar assim com relação à quantidade de vinho, quantidade de cerveja, quantidade de determinadas bebidas, o que seria moderado? Moderado, uma lata por dia de cerveja, uma taça de vinho Por dia? por dia. Todo dia? Mas essa é a orientação. Eu acho um pouco demais. Tá. Se a gente pega, por exemplo, uma dieta mediterrânea, tem uma coisa super interessante para falar essa parte da inflamação. Vamos fazer uma analogia, uma comparação. A dieta do Mediterrâneo, muito famosa, por muitos considerada uma das melhores dietas que você pode ter. O que aconteceu? Dieta mediterrânea, observaram que pessoas da Itália, da Grécia, da antiga Iugoslávia tinham menor quantidade de fenômenos tromboembólicos, que são fenômenos tromboembólicos, infarto, AVC, do que americanos, japoneses, noruegueses, mesmo tendo um colesterol mais aumentado. E aí foi investigado isso, tal, poxa, o que pode ter na dieta do Mediterrâneo ou de atividade física que eles estejam fazendo. Então, quando a gente prescreve uma dieta do Mediterrâneo para um paciente dislipidêmico, que tem colesterol alto, em nenhum momento a gente está querendo diminuir o colesterol dele. Por quê? Porque a gente sabe que isso é muito ligado à parte genética. Genético, sim. Tá? Você vai conseguir mexer na dieta dele, na parte de colesterol, mexendo em dieta uns 5, 10% com sorte. Tá? Mas o que a gente faz, que a gente objetiva quando a gente tem uma dieta do Mediterrâneo, é que ela é baseada muito em azeite de oliva. Azeite de oliva tem uma substância, um ômega 9, chamado ácido oleico. E esse ácido oleico, ele cria um ambiente menos inflamatório do meu corpo. Então, eu não vou mudar tanto os níveis de colesterol, principalmente LDL, que é o colesterol, entre aspas, ruim, mas eu vou criar um ambiente menos inflamatório, tá? Para que, com esse ambiente menos inflamatório, eu tenha uma menor chance de ter ou um infarto ou um AVC. E como é que ele cria esse ambiente menos inflamatório? Vamos um pouquinho para a ciência, um pouquinho mais. Que tem os famosos eicosanoides, que é a prostaglandina, tromboxanos, leucotrienos, que quando utiliza o ômega 3 ou até às vezes o ômega 9, ele criam outros subtipos desses eicosanoides. E aí você tem uma menor probabilidade de você ter um problema cardiovascular, né? Pelo Então, uso do azeite de oliva, né? Que é muito utilizado. E aí eles viram que tinha muitos testes de marcadores sanguíneos mostrando que você tinha um processo inflamatório menor, né? Porque assim, colesterol mata? Faz, mas é uma junção da quantidade de colesterol que você tem e do processo inflamatório que você tem no seu corpo. Sim. Tá? Muitas vezes você tem até um colesterol um pouco mais alto, mas tem uma inflamação baixa, você tem uma menor probabilidade de ter um fenômeno tromboembólico. Agora, se você tem colesterol alto, genético, tá? E ainda você tem um processo inflamatório no seu corpo, a chance de você ter uma situação dessa, de um infarto AVC, é muito maior. Né? Interessante. Agora, voltando a falar do álcool, quando a gente estava na faculdade, tinha as festinhas de faculdade, tomava cerveja e tal, eu pelo menos era magro, pesava 75, você continua magro por causa do treinamento. A gente tomava bebida até mais do que estando mais velho e continuava magro. Existiria algum ajuste pela idade do consumo do álcool? Não, mas existe um ajuste do seu metabolismo, tá? Uhum. Então, por exemplo, isso é uma dúvida muito grande que as pessoas acham, e alguns até profissionais da saúde acham que a gente vai diminuindo o nosso gasto energético em repouso porque a gente vai perdendo massa muscular. De certa forma, com o decorrer dos anos, a gente vai perdendo massa muscular. Mas tem alguns artigos que mostram
que compararam pessoas com 70, 75 anos com pessoas com 30, 35 anos, mas com exatamente a mesma quantidade de massa muscular, a mesma quantidade de gordura e que, teoricamente, eles teriam o mesmo gasto energético em repouso, porque eles têm um era praticamente clone do outro, e fizeram esses estudos grandes. E o que eles observaram é que, mesmo se eles tiverem o mesmo biotipo, o gasto energético em repouso do pessoal da terceira idade é menor, porque a parte metabólica da musculatura vai diminuindo, tá? Ela vai desacelerando, tá? Então, assim, de certa forma, é muito mais comum a gente ver as pessoas ganhando peso no decorrer do tempo do que emagrecendo, né? A não ser que mudem os hábitos de vida. Então, é que, de certa forma, primeiro, né? A gente metabolizava melhor esse álcool, né? Sim. A gente tomava lá uma garrafinha de vinho e no dia seguinte estava sorridente. Sim. Hoje, depois dos 40, a gente já tem um pouco mais de dificuldade de metabolizar isso, já tem um pouquinho mais de sequela, já fica com mais dor de cabeça por um tempo mais prolongado, né? Então, primeiro, essa metabolização do álcool, que vai ser feita em acetil-CoA e depois triglicerídeos, mas que ele vai gerar aldeídos e etc. E às vezes a gente não se dá muito bem com esses aldeídos, né? E depois com a diminuição do nosso gasto energético em repouso, que a gente vai cada vez mais gastando menos energia. Então a gente tem uma propensão sempre a ganhar peso. Se a gente estiver comendo sempre a mesma coisa e treinando sempre a mesma quantidade de intensidade e volume, a gente vai ganhar peso com o decorrer do tempo. É isso. Então é bem interessante isso que você está colocando, porque tanto eu quanto você, a gente às vezes no ambulatório de ortopedia, ambulatório de cirurgia de joelho, a gente vê alguns pacientes que tem aquele que a gente chama de fator genético, né? Aquela pessoa, aquele cara que joga futebol, faz churrasco no final de semana com os amigos, toma cerveja, a gente começa a ver aquele menisco medial dele começar a pular fora, estruir, daqui a pouco pula fora, começa com artrose de compartimento medial, e às vezes ele nunca fez nada, você vai perguntar no consultório, nunca fiz nada, nunca torci, nunca tive um acidente. Talvez esses alimentos inflamatórios, talvez o álcool, talvez no futuro a gente consiga explicar dessas pessoas perderem o menisco, a função do menisco, pelo fato de alimentação inflamatória, né? Então, acredito que a ciência vem explicar isso nos próximos anos. Agora, falando do lado oposto, né? Alimentos anti-inflamatórios, né? Então, você pega uma pessoa que está começando a tratar de artrose, está começando a ter os sinais e sintomas iniciais, que a gente consegue tratar de maneira conservadora, não cirúrgica. O que você acha que seria interessante da pessoa consumir do ponto de vista anti-inflamatório, ou seja, de reduzir esse ambiente inflamatório no nosso corpo? Bom, tem muitas substâncias que a gente tem se mostrado anti-inflamatórios, né? Primeiro assim, ômega 3, a gente com certeza vai ter uma diminuição daquilo que eu falei da dieta do Mediterrâneo, daquelas substâncias lá, tromboxanos, leucotrienos, prostaglandinas, etc., de outros tipos. E isso vai fazer com que tenha uma dieta, um ambiente menos inflamatório. Então, consumo de peixes, de água fria, salmão, vai super bem. A gente, assim, tem o ômega 3 de origem vegetal também, tá? Mas o ômega 3 de origem vegetal, a maior parte dele é um ômega 3 chamado ácido alfa-linolênico. E ele precisa fazer uma série de conversões para virar os que a gente gosta, que é o DHA e o EPA, né? Sim. Então, estão vendo que as conversões são menores do que a gente imaginava nos últimos artigos, que talvez um ômega 3 de origem animal ele é mais bioativo e a gente consegue ter melhores efeitos, né? Do resto, o que eu posso falar é que consumam alimentos que vêm da natureza, tá? Não alimentos industrializados. Se você fizer uma dieta com bastante legumes, com frutas, dependendo da quantidade, e utilizar, a gente sabe que cúrcuma tem uma ação anti-inflamatória, a gente sabe que ômega 3 tem essa ação anti-inflamatória, tem várias especiarias também que mostram ser anti-inflamatórias, extrato de chá verde, alguns tipos de pimenta, etc. Eles diminuem essa parte de inflamação, mas no geral, faz uma alimentação com baixa ingestão de alimentos que podem te inflamar. Tá? A gente sabe também que a saúde intestinal tem uma importância fundamental nessa história, então é importante que a gente consuma fibras
para a gente ter uma microbiota, que são as bactérias do intestino, de uma forma harmoniosa. Fibras, na verdade, são carboidratos que a gente não digere, tá? Então, por exemplo, a vaquinha vai lá no pasto, ela come bastante grama, que tem celulose, e ela fica daquele tamanho. Se a gente digerisse isso, a gente ia comer salada e ia ganhar bastante peso, né? A gente não digere celulose, mas as bactérias do nosso intestino digerem celulose. E quando elas digerem, elas formam uma coisa chamada ácido graxo de cadeia curta. E esse ácido graxo de cadeia curta ele tem se mostrado ter um monte de funções no intestino. Tá? Normaliza uma série de coisas como processo inflamatório, produção de muco, a vida, entre aspas, a interação que tem entre as bactérias, então isso é importante. Então, uma dieta rica em fibras, você normaliza também a sua saúde intestinal, e normalizando a saúde intestinal, você impede que coisas que não deviam sair do intestino para a circulação fiquem lá. Então, por exemplo, a gente vai comer alguma substância que pode ter corante, pode ter alguma toxina, agrotóxico, etc. Então é interessante que as células do intestino são muito próximas uma da outra, tem até um ligamento entre elas, assim. E quando você tem uma dieta, a gente chama de dieta ocidentalizada, que é a dieta com alto consumo de proteínas de origem animal, uma dieta pobre em fibras, uma dieta com aumento de consumo de açúcar refinado, aumento da quantidade de sódio, tá? Baixo consumo de ômega 3, a gente acaba vendo que você acaba tendo um problema, acaba causando um problema, uma disbiose, que a gente chama um problema entre a relação entre as bactérias do intestino. Quando você tem uma dieta com bastante fibras e com menos ingestão de alimentos que podem ser inflamatórios, tudo aquilo gira bem, não acaba acometendo o ligamento que tem entre uma célula do intestino e outra e acaba não passando coisas indesejáveis para a circulação. A gente sabe que essa situação que a gente chama de leaky gut, né, que vem de intestino pingando, que na verdade não é que ele fica pingando, mas que você acaba tendo situações que começam a passar um monte de coisa e cria um processo inflamatório, porque o corpo reconhece aquilo como um processo inflamatório, né? Uhum. As substâncias do nosso intestino, elas têm que ser absorvidas pelos receptores específicos dela. Então até cada mineral lá, ele tem um receptor. Tem receptores de covalência +2, que vão vários minerais, mas você tem também a glicose indo por um receptor transportador, a frutose por outro, tem os ácidos graxos, cada substância tem o seu transportador para cair dentro da célula e depois ser levado para a circulação. Mesmo que seja uma substância que a gente precise e passe nessa situação que não seja absorvida por receptor, mas cai lá na lâmina própria, que a gente chama do intestino, aquilo pode criar um processo inflamatório e já começa no intestino um ponto que pode depois... chegar nas articulações. Exatamente, na circulação e nas articulações consequentemente. Né? Entendi. E você acha que esse leaky gut, né, essa alteração das bactérias no nosso corpo, gerando esses buracos que acabam entrando alguns alimentos, né, toxinas, etc., que caem no nosso corpo, você acha que isso pode também reduzir, pensando em artrose, reduzir a absorção de nutrientes que poderiam ajudar na saúde articular, por exemplo, colágeno, a glicosamina, essas substâncias que entram na formação da cartilagem? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente não tem artigos comprovando isso, que a gente tem uma hierarquia, né? Sim. No que a gente pode emitir de informação. E a opinião do especialista, na verdade, é a base da pirâmide, é o que menos importa, tá? Então sim. Eu vou dar uma opinião de especialista, que depois pode mostrar alguns artigos que eu não estava correto, mas eu acredito sim. Porque se a gente gera um processo inflamatório que gera uma resistência insulínica, essa resistência insulínica não deixa nem absorver glicose, que é uma coisa fundamental para a vida. Imagina com outras substâncias, com outras substâncias isso pode acontecer também. Uhum. Pode acontecer. A gente sabe, por exemplo, que boa parte dos problemas autoimunes que estão relacionados com a tireoide tem uma relação muito direta com essa parte do leaky gut, que a tireoide é um tecido muito delicado, muito sensível para essas situações que podem acontecer na parte de circulação. Então, isso já está estabelecido. Eu acho que a gente só precisa mais artigos para mostrar que não só com tireoide, mas com outros tecidos no nosso corpo, pode estar acontecendo isso também. Uma coisa muito interessante na artrose é que tem pacientes que, independente da idade, eles evoluem muito rápido. A gente pega pessoas
que tem, às vezes, a gente pensa hoje, chama isso de fator genético, mas a gente pega pessoas que têm uma rapidez muito grande, assim, o cara começou com um sintoma, daqui a 5 anos já está precisando de uma prótese, tem pessoas que vão longe, né? Inclusive, uma coisa que eu bato muito na tecla em rede social, essa bagunça da denominação da artrose, que tem cara que tem artrose pela idade, corre, pedala, não sente nada, né? Artrose senil. Agora tem cara da nossa idade que tem o joelho completamente destruído, sem uma evidência, e talvez seja justamente aí por uma, vamos dizer, uma alteração de bactérias no intestino, né? Sim, uma vez eu lembro que eu vi um caso de uma paciente de 29, 30 anos que ela tinha um pinçamento medial do joelho, assim, uma artrose de um dos lados do joelho, um desgaste articular. E tudo bem, ela era obesa, mas eu chegava até que ponto é só sobrecarga disso, né? Porque a gente está falando de uma paciente de 29 anos, que com certeza, eu não acompanhei depois, mas deve ter ido para uma prótese unicompartimental, alguma coisa nesse sentido. Mas até que ponto foi o sobrepeso dela? Até que ponto foi o processo inflamatório que ela teve no corpo dela que acabou propiciando também essa destruição de cartilagem, né? Até porque 29 anos é muito nova, né? 29 anos a gente sabe que no nosso corpo ainda não começou a ter alteração de colágeno, alteração de envelhecimento. Então talvez tenha alguma coisa aí que a gente hoje chama de talvez fator genético, fator familiar, mas talvez nos próximos anos aí tenha uma explicação interessante para isso. Agora, Felipe, você trabalha bastante com emagrecimento, né? E a gente sabe que o paciente que tem artrose, ele precisa emagrecer, ele precisa, porque menos torque sobre aquela articulação, menos reação inflamatória, e aí fica aquele dilema, né? A pessoa que tem artrose não se locomove, não consegue às vezes sair do quarto para ir no banheiro, não consegue se locomover dentro de casa, tem uma baixa mobilidade muito grande, obviamente o metabolismo cai, e essa pessoa precisa emagrecer. É muito comum a gente receber no consultório a pessoa falando, estou comendo quase nada e tal, e não perco peso. Qual que é a estratégia que você vê de pegar uma pessoa que tem um sobrepeso, às vezes não muito grande e tal, e tem artrose, e a gente conseguir emagrecer? Você usa remédio, você usa mais alimento? Qual que é a estratégia que você usa? Primeiro, é uma coisa que eu sempre falo no consultório, assim, a gente sempre, todo mundo conhece um menino ou menina que criança, adolescente, comia 3, 4 pratos de macarrão e não engordava. Era magro, você olhava, pô, esse menino deve fazer uma brincadeira, né? Deve ter alguma coisa, uma verminose, alguma coisa assim, que não é possível uma pessoa comer tanto e ser magra desse jeito. Todo mundo conhece alguém assim. Só que a gente não acredita no oposto. De pessoas que comem pouco e têm tendência a ganhar peso. E isso existe, tá? Esse é o primeiro ponto. Tem até um autor muito importante lá da Europa, que ele citou no último congresso europeu que teve lá na Holanda, que eu tive presente, ele falou assim, obesidade é uma coisa complicada, a obesidade te escolheu, de certa forma genética. Muitas vezes você vai comer a mesma coisa que as pessoas comem, mas você vai ter uma dificuldade de manter o seu peso. E essa dificuldade de manter peso é multifatorial. Às vezes está relacionado com metabolismo baixo, por diminuição do número de mitocôndrias, está relacionado com um aumento de absorção de nutrientes no intestino. A gente pode fazer um exame de fezes e a gente pega carboidratos, proteína, gordura, etc. E aí a gente não tem a mesma coisa em uma pessoa própria. Tem pessoas que absorvem mais. Né? É uma situação que isso vai ser no futuro, mais avaliado, não hoje, mas assim, as 1.000 calorias que eu dou para um paciente, às vezes não é as mesmas 1.000 calorias que eu dou para o outro. Até em termos de ingestão é a mesma, mas de absorção às vezes não é. Sabe? Tem uma diferença muito grande. E, de certa forma, a gente precisa primeiro reconhecer por que esse paciente está obeso. Parar com aquela situação em termos de até de menosprezo, alguma coisa, não tem vergonha na cara, calma. Será que esse paciente, será que eu que estou magro, será que eu não como mais do que esse paciente tem obesidade? Mas se ele come muito, qual que é o problema dele? Ele fica beliscando, fica comendo muita coisa durante o dia, ou ele faz 3 refeições só, mas ele come muito nessas 3 refeições. Ou, uma coisa que é muito comum, faz uma dieta bonita durante a semana, mas no final de semana ele sai de um jeito... Dia do lixo. Que não é o final de semana do lixo, são todos, né? E assim, ele não conserta durante a semana, mesmo que o cara tenha uma dieta legal. Então,
O primeiro ponto é a gente conversar e saber aonde que está esse problema. Tá? O uso de medicação, ele pode ajudar, tá? Principalmente num paciente que tem um excesso de consumo de calorias, tá? E eu acredito realmente que em alguns pacientes não vai ajudar, porque toda vez que o paciente chega no meu consultório, eu acredito nele. Ele fala assim, olha, na boa, eu não como muito, a minha família é sempre assim, mostra uma foto da família, eu sou obeso, minha irmã é obesa, meus pais são obesos, não sei o que, a gente não come muito, eu te falando a verdade, talvez não acredite em mim, mas a gente tem uma tendência, tudo que parece que quando eu como, sai muito aquilo vira uma bomba pra mim, e às vezes ele fala, pô, no final de semana se eu saio da dieta tal, eu engordo 2, 3 quilos. E é verdade, ele não tá mentindo, é verdade. Ele tem uma genética para acumular gordura, que tem um outro ponto, é de hipogênese, etc. Tal. Então eu preciso ver muito bem qual que é o ponto dele. Tá tendo uma discussão muito grande a respeito de medicação, e parece que, como tá tudo polarizado nesse país, também polarizaram essa parte de uso de medicação, né? Então, o que eu costumo falar é o seguinte, o principal para o paciente perder peso é a dieta. Ele tem que fazer uma dieta que ele gaste menos energia, que ele consuma menos energia do que ele gaste, ponto final. E aí fala, não, porque é um absurdo, porque usar medicação e não sei o quê, porque vai mexer na microbiota intestinal. Então vamos lá. Chegou um paciente de 130 quilos no meu consultório, que só come fast food e doce. E aí vem algumas pessoas argumentar que eu não posso usar uma medicação porque vai lentificar o trânsito intestinal, porque vai mexer na microbiota. Mas que tipo de microbiota esse paciente chegou no meu consultório? Sabe? É assim, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa tem uma alimentação saudável, tá? Sim. E teoricamente tem uma microbiota saudável e talvez eu usando uma medicação eu possa piorar. Então o que tem, resumindo essa história, o caminho é a dieta. Eu tenho que fazer uma dieta hipocalórica, ele consumir menos calorias do que ele gasta. Vamos supor que a dieta, a gente vai para o litoral. A gente está em São Paulo, a gente vai, sei lá, para Santos. A dieta é o caminho. Eu posso ir a pé, de bicicleta ou de carro com ar-condicionado. Eu posso fazer essa dieta de 1.100, 1.200, 1.300 calorias, seja lá o que decidido pela equipe de nutricionista e nutrólogo. Eu posso fazer essa dieta na raça. E aí o paciente pode chegar para mim e falar, olha, não precisa de remédio, não precisa de nada, eu tô bem, eu vou conseguir fazer, eu já vim aqui, já estou passando com o nutrólogo, estou determinado, fica tranquilo, pode passar que eu vou fazer. E muitos fazem. Um cara determinado e que talvez, não só determinado, ele não sinta tanta fome, algumas coisas como algumas pessoas podem sentir. Que a gente vê muito isso nas obesidades genéticas, que são raras ou são mal diagnosticadas, são poucos diagnosticadas, tá? Assim, onde a obesidade genética é quando tem uma falha de comunicação do seu corpo com o centro da fome. Então o seu corpo está sinalizando um monte de coisa constantemente lá para o cérebro. Então ele tem hormônio no estômago, tem hormônio no intestino, tem hormônio na gordura, e ele fica jogando isso. Só que, às vezes você pode ter uma alteração genética que o centro da fome não reconhece aquilo. E aí a pessoa sente fome o tempo todo. E aí nesse caso, como é que você vai fazer? Você não vai usar uma medicação para ela? Porque é muito fácil você falar para ela, ela não tem determinação. Não, às vezes ela tem uma falha de comunicação no corpo dela, pô. Entendi. Que qualquer pessoa na situação dela ia sentir fome o tempo todo e não ia conseguir. Então, assim, é uma situação que tem que ser avaliada muito individualmente. Eu sempre pergunto, você acha que se eu usasse uma medicação para você que diminuísse a sua vontade de comer, melhoraria? O paciente às vezes chega para mim, olha, doutor, eu já como tão pouco, não sei como é que eu vou fazer. Quando esse paciente come pouco, eu tenho que fazer um outro tipo de abordagem para ele. Sabe, obesidade é uma coisa complexa, tá? Não se trata todo mundo do mesmo jeito. Então tem o obeso que come muito, o obeso que come pouco, o obeso que tem um problema de comunicação do cérebro com o resto do corpo, do centro da fome, etc. Tá? E essas medicações mais novas, ela tem esse problema que pode gerar um pouquinho de náusea, vômito e principalmente diminuir o trânsito gastrointestinal. E quando diminui esse trânsito gastrointestinal, o trânsito, a velocidade do intestino, pode ser que gere um problema da microbiota intestinal, que a gente já estava falando até agora. Mas aí os defensores da não medicação falam, como que é absurdo, vai criar um problema na microbiota. Tá bom, que tipo de microbiota esse paciente chegou? Nesse caso, não que são todos, mas que chegou só comendo fast food e doce, produto industrializado. Agora, eu trocando a dieta dele por carne grelhada e legumes e usando uma medicação, você acha que eu vou piorar a microbiota dele? Então, assim, cada caso é um caso. Sabe? E
gente tem que parar um pouco de polarização. Então, sua abordagem para um paciente com artrose um pouco mais avançada seria de mexer na qualidade da alimentação primeiro e, em segundo plano, talvez entrar com alguma medicação dessas aí que ajudam no emagrecimento. Eu acho que, dependendo da situação, já posso entrar com a medicação na primeira consulta, se o paciente me desse sinais disso. Se ele chegar para mim e falar assim, olha, já tentei, tem um amigo meu que usou e emagreceu, queria tentar também. Pode ser, já tentei fazer dieta, não consegui, já passei com 2, 3 profissionais, não tive sucesso, vamos tentar dizer, vamos fazer desse jeito. Tudo é ciência e bom senso, né? Exato. Maravilha. Felipe, continuando aqui a respeito da ingestão de proteína para quem tem artrose. A gente sabe que a artrose é uma doença que causa dor faz a gente perder massa muscular, entra em sarcopenia é perda de massa muscular, e tem sido falado muito da dieta com mais proteína, principalmente em terceira idade. Como é que você vê a proteína aí no tratamento da artrose? Eu vejo ela de uma forma muito importante, mas a gente não pode esquecer o resto. Então, vamos antes de falar do paciente de terceira idade, vamos falar do paciente jovem. É o mais comum que chega no consultório. O paciente lá, 35, 45 anos, está fazendo musculação, quer ganhar massa muscular e está ingerindo um caminhão de proteína por dia. Ingerir só proteína não quer dizer que você vai ganhar massa muscular. Para você ganhar massa muscular, você tem que ter uma ingestão de proteínas adequada e mais uma dieta que te dê mais calorias que você gaste. Aí você ganha massa muscular. Você tem que ter uma dieta anabólica. Você pode ganhar um pouquinho de gordura nessa história toda. Se você quer perder peso, você tem que fazer, como a gente já falou, uma dieta com baixa caloria. Muitas vezes, quando eu faço essa baixa caloria, eu jogo a proteína ali em cima, porque ela me ajuda a preservar a massa muscular. A gente sabe que o paciente da terceira idade ele tem uma dificuldade de ganhar massa muscular por muitos fatores. Então, ele já tem um déficit da mastigação, onde às vezes mastiga de uma forma adequada, às vezes até por artrose da articulação temporomandibular, etc., que vai cair no estômago, que o estômago já não tem a acidez que deveria ter, e essa acidez transforma uma enzima chamada pepsinogênio em pepsina, que é o cofator de ácido clorídrico, que digere as proteínas, também vai ter essa dificuldade. E não só da parte química, ele tem uma diminuição da complacência do estômago, que vai diminuir a absorção. Aí ele vai ter uma diminuição da absorção intestinal, e aí vai chegar na célula, onde o ambiente da célula não é legal para fazer proteína, fazer o que a gente chama da síntese proteica, porque ele tem uma quantidade de um fator de transcrição, uma proteína sinalizadora chamada NF-κB maior, e isso faz com que tenha uma balança mais favorável para perder massa muscular do que para ganhar. Uhum. Então, para paciente da terceira idade, a gente tem que ter algumas estratégias, a gente sempre passa proteína de forma dobrada. Só que não adianta eu passar essa proteína de forma dobrada se eu não tiver uma ingestão calórica adequada. Tá? E isso é meio complicado porque às vezes o paciente de terceira idade ele é um maior acumulador de gordura, né? Tanto é que o IMC, que eu não gosto muito, que é o índice de massa corporal, que para mim ele tem 2 finalidades só, que é indicar bariátrica e fazer estudo populacional. Para mim que serve isso, porque de forma individual ele não tem importância nenhuma, mas a gente até considera um IMC mais alto no paciente de terceira idade justamente por esse acúmulo de gordura. Então, seguinte, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ser agressivo num paciente que quer ganhar massa muscular da terceira idade. Vai fazer musculação, vai fazer ingestão proteica alta junto com uma quantidade calórica adequada, vai tomar creatina, fazer um monte de coisas que antigamente a gente era muito mais conservador nisso, né? Então, assim, se você não faz desse jeito, você não tem um resultado. Eu tenho uma paciente que ela é filha de um colega ortopedista, ela é vó de um colega nosso ortopedista, e ela pesa 55 quilos, ela faz levantamento de terra de 45 quilos que ela faz. Que legal. Sabe? Por quê? Porque o ortopedista pensa exatamente do mesmo jeito que eu, tem que ser agressivo, mas ele ainda quer que ela passe comigo, porque tem uma visão diferente. Às vezes é interessante, né? A gente procurar um colega, mesmo que seja da nossa área, para ver um parente e tal, para não ter aquela situação de, a gente acaba às vezes pulando etapas e achando que vai fazer desse jeito. Às vezes é melhor um parente ser atendido não pela gente, mas por um colega da nossa confiança.
E ele pensa do mesmo jeito, é proteína, dieta com um pouquinho mais de caloria do que gasta, treina com personal. E o mais incrível dessa paciente, se você pega os pacientes de terceira idade que fazem exercício de musculação e fazem atividade aeróbica, é a lucidez deles. Não tem também nenhum trabalho mostrando isso que eu conheça, mas é impressionante como eles têm um raciocínio muito mais rápido. Você fala com um paciente de terceira idade, pode ter 85, 90 anos, que faz exercício todo dia, que puxa ferro, que faz atividade aeróbica, eles são extremamente lúcidos. Assim, de resposta rápida, completamente diferente quando você compara de um sedentário. Impressionante, né? Agora falando de pós-operatório, a gente, por exemplo, eu faço muita prótese de joelho, infelizmente, não é uma cirurgia que eu não gosto de fazer, porque quando eu vou fazer prótese, toda a medicina esportiva falhou, né? Toda a preservação articular falhou. Mas infelizmente eu tenho feito, né? Porque a gente está pagando hoje o preço das meniscectomias, das cirurgias dos ligamentos cruzados, técnicas antigas, etc. E a gente vê que tem paciente que, primeiro que quando você faz a prótese e o paciente come, ele não se alimenta bem, ele tem mais inflamação na articulação, é um pós-operatório mais difícil, é uma ferida cirúrgica que demora mais para cicatrizar, tem mais sinovite, fica mais inchado no pós-operatório. E outro fator também que eu queria até te perguntar é a respeito do aporte proteico, pensando no sistema imune, né? Porque a cicatrização depende do sistema imune e formação de músculo, né? Como é que você vê essas duas coisas? Primeiro do cara que chegou, fez uma cirurgia, está mais inflamado no pós-operatório, independente da cirurgia, e do aporte proteico para pós-operatório. Eu tenho um grande amigo que é cirurgião bariátrico, Dr. Frederico Heitor, um cara super competente. E uma vez uma conversa, ele, assim, fora de hospital, fora de tudo tal, na época que eu operava ainda joelho e tudo mais, ele chegou pra mim brincando, teu nível de complicação é bem baixo, né? E por que, Frederico? Todo mundo tem complicações, né? Só não tem complicações que não opera, né? A gente nunca sabe como vai evoluir dessa forma. Eu tive uma situação que eu tive que fazer a cirurgia de esôfago, que foi operado pelo meu professor, e eu tive uma complicação. Fui internado e tive que passar uma sonda em mim. Acontece. E ele falou assim, porque eu atendo, meus casos cirúrgicos, eu sou cirurgião bariátrico, eu opero só pacientes com obesidade grau 3, que é uma obesidade grande. Eu tenho muita infecção de ferida, eu tenho muita deiscência, que é quando não cicatriza, eu tenho trombose, eu tenho muito mais complicações que você que fica operando atleta. E eu comecei a ver, eu falei assim, é verdade. A chance de um atleta complicar é muito menor, mas muito menor do que um paciente que tem obesidade, né? E aí a gente vai cair para a mesma situação. Você opera joelho, mas muitas vezes você está operando um atleta e muitas vezes você está operando um paciente que tem obesidade, está fazendo uma prótese de joelho. E são cirurgias do joelho, mas são cirurgias completamente diferentes, tanto na parte de técnica, como na parte de pós-operatório que você vai ter, não o pós-operatório relacionado à técnica, mas o pós-operatório relacionado com a composição corporal do paciente. Então, sim, você tem muito mais problemas de complicação, você tem maior chance de infecção operatória, e para a gente, né, que quando eu operava, na bariátrica você tem uma infecção é uma coisa, numa prótese de joelho você tem uma infecção é outra completamente diferente. Completamente diferente. É o nosso terror, era o nosso terror. Sim. Tá? Então, muitos hoje, tem até um programa interessante na Discovery que passa, acho que todo mundo viu os Quilos Mortais, tem um médico lá que ele sempre fala, você quer operar a bariátrica, não sei o que e tal, então você vai ter que perder peso. E as pessoas se perguntam, mas pera lá, o paciente está indo para perder peso. Aí ele fala, para operar tem que perder peso. Na verdade, quando ele orienta a perder peso, é para minimizar o grande número de complicações que ele teria se operasse um paciente que a gente chama de super obeso. Porque lá são casos mais graves, né, de obesidade. São casos que o paciente tem uma massa corporal maior, que a gente chama, por exemplo, a gente indica, né, a cirurgia bariátrica com IMC acima de 40, mas você às vezes encontra pacientes com IMC acima de 50, que hoje são chamados 55, super obesos. Esses pacientes, para complicarem, é muito fácil. Então essa perda de peso dos quilos mortais que orienta é justamente para minimizar
todas as complicações que você vai ter pós-operatório. Entendi. Excelente. Felipe, então a gente vai chegar agora na última parte do podcast, que eu chamo de Seu Joelho no Ar. Algumas pessoas mandam perguntas aqui em redes sociais, a gente vai respondendo. Uma pergunta aqui que é muito, muito frequente, que as pessoas perguntam no dia a dia. Aqui pergunta da Marília Leide. Ela está perguntando quais alimentos estimulam a produção do líquido sinovial saudável? Olha, não tem nenhum alimento que esteja relacionado com a produção de líquido sinovial, tá? Na verdade, você tem que ter uma alimentação balanceada para não ter uma inflamação do joelho. E se você não tem inflamação do joelho, você não tem um aumento de produção de líquido sinovial. Então, esse aumento da produção de líquido tem a ver com um processo inflamatório que você possa ter no joelho, que possa ter uma causa tanto traumática, a gente não tem muitas vezes como evitar isso, ou uma inflamação aí de baixo grau que pode estar comprometendo isso. A mesma seguidora, ela perguntou aqui quais alimentos estimulam o corpo a produzir colágeno. Essa é uma pergunta... na verdade, como a gente está falando de articulação, provavelmente colágeno tipo 2, né? Porque são vários colágenos, são 11 colágenos, né? Que a gente tem. Na verdade, isso a gente tem resultados controversos na literatura. Na verdade, isso eu até perguntaria para você, que você entende mais disso do que eu, tá? E, assim, a gente tem aquela situação de que alguns artigos, desde a época da glicosamina e condroitina, a gente tem artigos mostrando melhora, outros artigos não mostrando nenhuma melhora. Tanto é que uma vez eu dava essa aula quando eu era professor do Einstein, eu dava essa aula de condroprotetores e eu falava assim, olha, Sociedade Americana de Ortopedia indica, Sociedade Americana de Medicina do Esporte não indica, a Sociedade de Reumatologia contraindica. Aí você fala, pô, pera lá, 3 sociedades extremamente respeitadas do mundo, cada um falando uma coisa, e cada um tem o seu respaldo científico e é um respaldo considerado. É a visão que você tem de cada um da parte da... Eu lembro que a de reumatologia contraindicava pela chance de ter um processo anafilático, um processo alérgico à suplementação de glicosamina condroitina. Então, assim, eu acho que assim, você vai ter muitas diretrizes ainda hoje, cada um falando uma coisa e eles têm razão no que falam, né? Por isso que eu acho que essa parte de condroprotetores, ela é tão controversa hoje na literatura. Acho que você estuda até mais isso do que eu. Acho que você pode falar melhor. Tá? Eu gosto de estudar. Que o grande problema é o seguinte, a gente vai... Vamos colocar o colágeno tipo 2, que ele está mais na crista da onda. O cara vai lá, compra o colágeno tipo 2, aquilo tem que ser digerido, né? Você não vai enfiar o comprimido na articulação. Aquilo tem que ser digerido, ele vai virar ele entra na articulação, ele vai para uma célula que chama condrócito, que é a célula cartilaginosa que vai fabricar a matriz extracelular. Então, a grande pergunta é se aquilo estimula o condrócito a fabricar mais ou se você está dando de bandeja, vai facilitar aquela produção. Eu trabalho bastante como eu estudo bastante cartilagem e eu opero bastante cartilagem, o que eu vejo? O que eu acho interessante? Primeiro que nenhuma desses nutracêuticos, a ciência conseguiu provar, os trabalhos científicos mais relevantes, que diferenciar do placebo. Primeiro ponto é esse. Mas a minha experiência pessoal, né, o nível de evidência número 5. As pessoas que falam que tomam essa medicação e que melhoram são as pessoas que estão fazendo alguma coisa a mais. Ou estão praticando esporte, ou estão reabilitando, fazendo fisioterapia. O que eu acho é que talvez, se a gente for pensar que realmente funcione se suplementar com colágeno ou suplementar com glicosamina, talvez o ambiente condroanabólico, ou seja, você está dando um estímulo para o seu corpo aumentar a melhoria da cartilagem, então talvez tenha alguma função. Mas eu, particularmente, eu não prescrevo, respeito os colegas que prescrevem, eu particularmente não prescrevo. A gente tem uma visão muito parecida com essa na nutrologia, porque o colágeno, não do tipo 1, ele é um tripeptídeo, né? Ele tem os aminoácidos se juntam, formam peptídeos e os peptídeos se formam uma proteína. Uhum. Então, foi o que você falou. Aqui não vai ser absorvido na forma de colágeno, ele vai ser quebrado nos aminoácidos. Então, a gente acredita, se a pessoa tem uma dieta pobre, principalmente em proteína, esses aminoácidos vão ser usados para outras coisas. Então, a gente acredita que se funcionar, vai funcionar para a pessoa que tem uma dieta equilibrada com uma ingestão adequada de proteína, porque aí sim, esses aminoácidos podem ser direcionados para um outro lugar para poder formar isso. Agora, você pega, às vezes, uma paciente ou um paciente que está em processo de emagrecimento
que está fazendo uma dieta hipocalórica, que está muitas vezes não tendo uma ingestão proteica adequada e vai ingerir colágeno, esse colágeno vai quebrar aminoácido e vai ser esses aminoácidos usados para outra coisa. Vai ser o totozinho mais caro do mundo, né? Maravilha. Aqui pergunta da Daniele Granja se devo evitar açúcar, você já respondeu. Aí eu prolongo um pouco a pergunta dela sobre adoçante. Você acha que o adoçante também poderia causar algum efeito deletério, inflamatório? Causa. A gente viu que alguns adoçantes, eles promovem sim, a produção de insulina e, principalmente, eles são extremamente nocivos para a microbiota intestinal. O grande problema dos adoçantes é essa disbiose que eles podem criar, essa alteração nas bactérias do intestino. Legal. Pergunta aqui da Kélvia Castro. A artrose pode ser causada por uso contínuo de corticoide? Pode, com certeza. A gente tem vários casos aí, principalmente o corticoide que foi utilizado muitas vezes, não, o sistêmico também, mas aquele intraarticular ele foi devastador, né? Na época que se fazia muita infiltração em jogador de futebol. Sim. Eu acho que a gente viu várias fases da medicina, né? A gente viu a fase da infiltração do jogador de futebol para poder jogar, a fase da cirurgia que tem uma lesão de menisco, usavam meniscótomo em cirurgia aberta, não era nem por vídeo, sim. Né? E depois a gente tirando o menisco por vídeo e hoje tentando preservar o máximo que pode, né? A gente em tão pouco tempo a gente viu tanta coisa, né? Nos últimos 20 anos a gente viu mais do que a gente viu nos últimos 100, 120 anos. Então tem que tomar cuidado com essa situação. Pergunta aqui, leite em pó piora a inflamação? Tenho dúvida, pois dizem que leite e derivados são inflamatórios. Não, isso na verdade, assim, essa parte do leite ser inflamatório, o leite tem uma grande quantidade de sódio, tá? Isso talvez não seja legal para algumas pessoas, principalmente se está relacionado com tem pressão alta, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, a gente tem artigos já mostrando que o leite não é inflamatório. Eu não sou fã, não consumo derivados do leite, né? Consumo queijo, iogurte, isso eu consumo mesmo. Mas o leite em si eu não consumo, mas assim, se a pessoa gostar, tiver bem, não tiver nenhum problema que contraindique, não vejo o porquê cortar, entendeu? Uhum. Pergunta aqui, industrializados, inimigos da artrose. O que você me diz aí, Felipe? Perfeito. Justamente o que a gente falou até agora, de esses industrializados serem mais inflamatórios, se serem mais inflamatórios, a gente acredita que ele possa causar uma destruição articular maior por esse processo inflamatório de baixo grau, que pode ser ou só pelo consumo direto dessas substâncias tão relacionado com obesidade, ou também o consumo dessas substâncias gerando, que a gente sabe que são hipercalóricos, gerando obesidade, então por ação direta ou indireta. Mais uma vez, o que a gente acredita, a gente precisa de mais trabalhos para mostrar isso, tá? Legal. Bom, então chegando aqui nas considerações finais, o que fica aqui de lição é que a dieta, né, ela tem entrado cada vez mais no tratamento da artrose. A artrose é uma doença que antigamente era tratada só pelo ortopedista, hoje em dia ela é multifatorial. Inclusive os treinadores têm estudado, eu pelo menos dou aula para treinadores sobre o que a gente deve ou não fazer em cada caso. Não adianta nada você operar uma cartilagem, ficar excelente, uma mosaico, uma membrana de colágeno, se o treinador não souber exatamente o que foi feito, se o treinamento vai ajudar ou se vai ser lesivo para aquela lesão. Com relação à dieta, parece que ela tem entrado cada vez mais agora no tratamento da artrose. A artrose agora está sendo cada vez mais considerada uma doença inflamatória. Então a grande dica aqui é a qualidade dos alimentos, que ficou a dica aqui do Felipe. E a gente vai ter provavelmente nos próximos anos algumas respostas bem interessantes aí, interligando essa questão do músculo, interligando a questão da dieta, dos hormônios fabricados, como eu falei, pelo músculo, pelo tecido adiposo. E provavelmente nos próximos anos o tratamento da artrose deve mudar nesse sentido também. Felipe, suas últimas considerações? Eu só tenho a agradecer aí o convite, acho que a discussão foi ótima, acho que deu para trazer bastante informação aí em pouco tempo para o pessoal, e espero que possam aproveitar e cuidar da saúde de vocês, que é o bem mais valioso que a gente pode ter. Maravilha. Pessoal, então antes de finalizar, eu vou deixar o espaço aqui aberto. Existe uma área para você escrever o que você quiser aqui, comentários, dúvidas, sugestões, etc. Quem não conseguiu mandar perguntas durante a nossa conversa pode ficar à vontade para escrever embaixo. Se você gosta de vídeos éticos, tem interesse nesse tipo de assunto, fica à vontade para se inscrever aqui no meu canal, sugerir temas, sugerir palestrantes.
Muito obrigado pela participação de todo mundo e até o nosso próximo Joelho no Ar.